Eu não posso fugir daquilo que eu vinha falando há algumas semanas atrás, o que eu acho. Negociar com Ramon Dias é algo que a gente só vai ver no futebol do Rio, porque isso mostra a disparidade do futebol do Rio para outros estados do futebol brasileiro. O Ramon Dias, ele saiu do Vasco porque ele tem um trabalho muito ruim em 2024. O trabalho do Ramon Dias em 2024 foi muito ruim. Eu aqui alarmei várias vezes, demite logo para evitar um estrago maior. E eles seguraram para demitir o Ramon Dias depois de 4 rodadas. Esquece o que o Ramon Dias fez em 2023. 2024 são 17 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, e um time que caiu para o Nova Iguaçu, na semifinal do Campeonato Carioca, quase caiu para o Água Santa na Copa do Brasil, e que vinha fazendo um brasileiro ruim no começo de competição. Esses jogadores que estão aí, em sua maioria, que o torcedor do Vasco reclama, eles foram indicados pelo Ramon Dias. Então, eu não consigo imaginar, para mim não tem cabimento, não entra na minha cabeça, o Vasco querer negociar com o técnico porque deve dinheiro a ele com medo de uma ação na justiça. É inacreditável. Se o Pedrinho contratar o Ramon Dias, ele pode, na minha opinião, encerrar a carreira dele de presidente de futebol. Porque o Pedrinho está fazendo, na minha visão, e aí a gente pode achar que uma ou outra ação é correta, mas o Pedrinho está fazendo tudo que o torcedor do Vasco não queria que acontecesse. A maneira que voltou a comandar o futebol, defendo o Pedrinho pela demissão do Álvaro, não dava mesmo, tinha que demitir o Álvaro Pacheco, mas o Pedrinho, Pimentel, ele tem usado muito o coração e pouco a razão à frente do Vasco desses últimos dias. E eu espero que ele use a razão e não traga de volta Emiliano Dias, porque quem comandava o Vasco da Gama não era o Ramon Dias. O Emiliano Dias, filho do Ramon, dava treino, orientava o jogador na beira do gramado, dava entrevista coletiva. Ele era, de direito, de fato, o treinador do Vasco. O treinador de direito era o Ramon, foi contratado para isso. Agora, o treinador de direito era o Emiliano Dias. Para mim não tem cabimento, o torcedor pode querer o Ramon Dias. Pode achar legal, pode achar normal uma empresa demitir, pode achar normal um funcionário pedir demissão, falar que quem demitiu foi a empresa, ameaçar colocar na justiça e depois voltar. Só que esse funcionário era aquele funcionário que não estava dando resultado. Era aquele funcionário que ficava o dia todo. Você conhece como assim, Pimentel? Sentava no computador, colocava o óculos escuro e botava a mão para fingir que estava digitando nota. Ele estava assim dormindo. E ele ficava muito conversando no sofá no final do corredor tomando café. Então, o Ramon Dias, da minha opinião, é esse funcionário. Era um funcionário ruim, que não entregava resultado, que exigiu um monte de coisa, pediu demissão e depois foi no compliance fazer fofoca e falar: não pedi demissão não, me demitiram. Esse é o Ramon Dias. É um absurdo o Vasco, alguns meses depois, querer trazer de volta, porque tem dívida com ele, alguém que não dava resultado, alguém que não entregava, alguém que ajudou o Vasco a ser eliminado para o Nova Iguaçu e não conseguir chegar numa final de Carioca contra o seu maior adversário, maior adversário. E o cara que foi responsável também por montagem de boa parte desse elenco. E aí, para terminar, e eu quero deixar essa enquete para você responder aí no chat, para você que é a favor do Ramon Dias, tem que escolher, porque ou é Ramon Dias ou é Alex Teixeira. Os dois não sentam à mesma mesa para jantar, Pimenta.